Então vamos falar sobre o perdão. O que quer dizer perdão? Perdão quer dizer remissão, ação ou efeito de perdoar, perdão de pena. E o perdão também é por esquecimento. Quando a pessoa perdoa, fazer como Deus, Ele perdoou os nossos pecados e Ele pôs em esquecimento tanto o pecado passado, presente e futuro. Está na conta de Cristo, ninguém perde mais a salvação. O pecado de condenação não há em nós mais. Mas tem o perdão que a gente, o cristão, se ele recebeu o perdão de Deus, ele perdoa. Ele perdoa até fácil. Agora, a pessoa que não tem o perdão de Deus, ele não está salvo. Então a pessoa, ele começa a olhar de lados, olha para um lado, olha para o outro, e olha para trás. Aí ele vê todo o tempo que ele viveu, todo o tempo perdido, nada aproveitado na vida espiritual. Quando ele olha para trás, aí ele começa a ver as coisas como é, ele começa a ficar decepcionado com a vida, com o mundo, com as pessoas que tanto confiavam, e em Deus, em Jesus, que ele nunca confiou. Aí olha para frente, ele vê alguém que morreu por ele, perdoou os pecados na cruz. Aí é outra vida. Então lá em Mateus capítulo 6, vamos começar aqui, depois nós vamos outras passagens. Aquele que tiver dificuldade de acompanhar, porque não vai dar para cá tudo hoje. É mais ou menos as 10 passagens que eu vou que falar do perdão. Se tiver dificuldade, ouça. É melhor ouvir e ficar procurando, ele nem encontra e nem ouve. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, por enquanto. Jesus disse assim: porque se perdoardes aos homens também as suas ofensas, não, porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então aqui está um critério muito interessante. Se perdoardes aos homens, então tem que ser o perdão quase, nós vamos dizer que é no mesmo nível do perdão de Deus, que Deus dá para nós, porque Deus ele é perfeito, Deus ele é puro, não tem como pensar se fazer o que Deus faz, perdoar como Deus perdoou. Mas nós devemos perdoar. Se nós não perdoa a ofensa de um irmão, a ofensa de um amigo, ou de que não seja nosso amigo, aquele pecado que nós não, aquela ofensa que nós não estamos perdoando, Deus não vai perdoar nós. Nós não vamos ter vitória, vai ter derrota, com certeza, aqui nesta vida. Que o pecado de condenação não há mais para o cristão, mas há o castigo temporário que é aqui, por não perdoar. Ele está apontando, Jesus está dizendo, também vosso Pai Celestial
vos perdoará a vós. Assim como na medida que nós perdoamos, Ele vai também nos perdoar. Não vai nós ficar mais castigados por aquele pecado nas nossas vidas aqui. O perdão, se quisermos, olha, irmãos, o perdão de Deus, se nós quisermos ter uma vida vitoriosa, uma consciência bem tranquila, vamos dizer assim, aí nós vamos descansar totalmente na obra expiatória de Cristo. É um ato de pura graça, mas não é de lei. Nós não estamos debaixo de lei que nós devemos perdoar. A lei obriga e a graça não obriga. Ela é espontânea nas nossas vidas, no nosso coração, que nós perdoamos. Nós não devemos carregar em nós aquela mágoa, aquele sentimento de alguém, de mágoa de alguém. Quando acontece isso conosco, que nós fica alguma hora, algum momento, vem em nós, bota aquele ódio, você fica com raiva, mas aquilo é passageiro. Você não deve ficar aquilo, deixar pôr o sol, aquela ira, aquele ódio. Então nós devemos perdoar. Aí ele fala no versículo 15: porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, se nós quisermos que Deus nos perdoe, primeiramente, ao mesmo tempo nós temos que perdoar os outros, devemos perdoar. Perdoar, você tem que pôr uma coisa no esquecimento, esquece daquilo. Se começar a lembrar, voltar no assunto, porque não perdoou totalmente. E os cristãos às vezes não têm êxito na vida dele por causa que ele tem dificuldade para isso. Se quisermos que Deus nos abençoe, que Deus esteja satisfeito conosco, com a nossa vida, nós devemos perdoar. Senão o seu perdão para nós está retido, seguro. Por isso tal pessoa se põe aos perigos de vida, fica de vida e a morte, um acidente. Acontecem as coisas nas nossas vidas. E agora também nós podemos lembrar, vamos lá em Mateus capítulo 18, versículo 21, lá está uma prova muito grande, que é uma lição muito boa para nós. Lá, vamos lá. Mateus, aqui nesse capítulo 18, versículo 21, fala sobre o perdão. Então Pedro, chegando-se a ele, disse: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão que pecar contra mim? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Vocês notam bem, uma pergunta muito importante que Pedro fez. O que Jesus que diz? Jesus não disse ele falou até 7? Ele falou ao dia. Agora, Jesus não diz até 7, até 70 vezes 7. Quer dizer, o perdão é ilimitado. Nós devemos viver no espírito de perdão, porque Deus perdoou nós muito. Vamos ver aqui para frente. Nós uma vez não quisemos perdoar uma ofensa de alguém. E quantas vezes nós ofendemos a Deus? Nós já nascemos pecador.
Nós fizemos tanta ofensa, tanta desobediência a Deus, ofende a igreja dele, não ama a igreja dele como ela deveria ser amada, e ele perdoou tudo isso nós. Então deve haver um perdão ilimitado, pelo que o reino do céu é semelhante a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. Então ele trouxe essa parábola aqui, essa ilustração para nós entender o princípio do perdão. 24. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Diz a história que isso aí é milhões de dólares. É muito caro, muito alto a dívida. Ele está falando aqui, mas ele não podia pagar essa dívida. 23, 25. E este, não tendo com que pagar, seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos, com tudo quanto tinha, fossem vendidos para que se lhe pagasse a dívida. Se note bem, ele não tinha com que pagar, ele implorou para pagar, o homem fez isso, encerrou na prisão, que teria para pagar toda a dívida dele. No 26, então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso, tenha paciência comigo, que tudo te pagarei. Ele não poderia pagar uma dívida tão extensa. Vocês notem bem que comparação. O senhor daquele servo, então, movido de íntima compaixão, soltou-lhe e lhe perdoou a dívida. Vocês notam, ele clamou ao servo, ao senhor, né? Ele clamou movido, que o Senhor, ele prostrando, ele reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo. Mesma coisa que nós falamos: Pai, seja generoso comigo, perdoa meus pecados. Ele perdoou os nossos pecados. Agora vamos ver 28, 27. E o senhor daquele servo, então, movido de íntima compaixão, soltou-lhe e lhe perdoou a dívida. Então, soltou ele da prisão, mulher, filho e tal. Olha bem a atitude desse homem aqui, o 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deve. Viu só? Ele esqueceu que o homem tinha perdoado de uma dívida tão grande, prendeu ele, soltou. Ele ainda agora pegou outro que o conservo que devia para ele. Ele falou: não. E lançando mão nele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deve. Ele não demonstrou a compaixão que tinha sido demonstrado a ele. Ele não demonstrou a compaixão que o patrão dele tinha mostrado para ele. Chega a ser mais ruim, pior ainda, que ele, considerando-se que a diferença da dívida era muito grande. E o conservo, prostrando-se, fez igual ele. Note bem aqui o 29. E o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: tenha paciência comigo, e eu te pagarei isto tudo. Ele diz basicamente a mesma coisa como o primeiro devedor havia dito. Ele falou. 30.
Ele, porém, não quis. Antes foi e o encerrou na prisão até que pagasse toda a dívida. Ele não perdoou. O homem implorou nos pés dele e falou que pagaria, não falou que não pagava. E ele não perdoou, ele não teve compaixão e misericórdia. Aqui nós vemos aqui como que esse homem foi jogado na prisão também. E é impossível que está nele na prisão, ele pagaria a dívida. Provavelmente ele permanecia na cadeia, na prisão e morreria lá. E não pagava a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Olha, os outros conservos que viu nessa situação, aí foi falar para o seu senhor. Aí ele, você perdoou aquela dívida dele que ele devia, e ele pegou outro, está preso, não perdoou a dívida. E ele não reconheceu. Fica a mesma coisa nós, quando nós não perdoamos alguém, fazendo isso com Deus. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, toda aquela dívida te perdoei. Por quê? Porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter misericórdia de teu conservo, como também eu tive misericórdia de ti? Olha bem, nosso Senhor Jesus Cristo fez a mesma coisa conosco. Ele perdoou as nossas dívidas, e às vezes nós sentimos-se ofendidos com algum outro, um irmão, que é irmão em Cristo, e nós não perdoa, fica com raiva, afasta da igreja, despreza a igreja, e não olha para Jesus, que pagou os pecados, tão grande, tão muito pecado, e o que ele tinha sido perdoado daquela dívida, chamou, ele levou o nome de servo malvado. Toda a dívida te perdoei, porque me suplicaste. E ele não quis perdoar, não perdoou o outro, vingando. Não devias tu igualmente ter misericórdia do teu conservo? Como é que ele fala para nós? Quando nós endurecemos o coração, não perdoa. Uma coisinha, se um irmão ele te faz 9 favor, sempre está te servindo, sempre está servindo. No 10º, por exemplo, ele não pode, falou não, que ele não pode fazer. Aqueles 9 podem perder todo o valor para ele. Tem que olhar para trás, olha para Deus. Que nós não tornamos como este homem aqui, que os cristãos modernos nessa época de hoje, que nós temos em muitos, não falando só daqui de nós, todos, tem pessoas, irmãos, tem muitos cristãos em outras igrejas, tem várias, que não perdoam, é difícil de perdoar. Esquece que Deus perdoou os seus pecados, e Ele não perdoa. Nós nunca devemos nos esquecer de quanto nosso Senhor perdoou, de quanto nossos pecados. Nós não devemos esquecer dessa graça salvadora, e além disso, demonstrar o mesmo Espírito que Deus nos mostrou para conosco, não é mostrar como para com o próximo. Devemos muito, muito ao Senhor, e o que os outros devem para nós é muito pouco. 34. E indignado, quer dizer, irado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores,
até que pagasse tudo o que devia. Olha bem, a carência de perdão ao outro, ao próximo, rogava o perdão de Deus para nós. Se em nós, se no cristão há carência de perdão, não perdoa fácil, acontece com as intrigas, com os desentendimentos, acontece, mas que aquilo não deve criar raiz e não perdoar nunca mais. Assim vos fará, o versículo 35, assim vos fará também meu Pai Celestial, se não perdoardes em vossos corações, cada um a seu irmão, as suas ofensas. O perdão verdadeiro vem do coração, e Deus sabe quem são os verdadeiros. Então nós devemos levar uma vida de perdão, nem que não peça perdão, nem que não peça, perdoa. Também tem outra passagem em Marcos também, 11:25, vamos lá. É a terceira passagem, 11:25 e 26. Olha bem, e quando estiverdes orando, perdoe se tiverdes algo contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe também as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não perdoará as vossas ofensas. Ele está falando isso para o seu povo, o povo dele. Ele está falando para o povo. Quando estiver orando, o ímpio não está falando com o ímpio não ora. Quando estiver orando, perdoem se tiver algo contra alguém. Se tiver algo, perdoa. Não adianta você pedir perdão a Deus, orar a Deus e não perdoar. O perdão do Senhor concedido a nós está afirmado no fato de que devemos perdoar os outros. Esse é o perdão, essa é uma correção corriqueira que tem. Há uma luta que nós cristãos temos. Se nós não tivéssemos essa necessidade de perdoar, irmãos, teria que ser perfeito. Vai chegar um dia que nós não vamos precisar perdoar, porque nós vamos estar perfeitos, com o corpo glorificado, todos cristãos lá com o corpo glorificado, ninguém vai ofender ninguém. Mas enquanto nós estamos nesse corpo, nessa carne, então nós precisamos de correr a Deus por causa do perdão. Então, se não perdoardes também vosso Pai Celestial que está nos céus, não vai perdoar as nossas ofensas. Ou não perdoar, ou endurecer o coração, divide a relação, aquela comunhão íntima com Deus. Vai achar no meio. E divide também a relação com os irmãos. Primeiro é com Deus, porque você não perdoa, e depois com os irmãos ou com o irmão. Então, olha, neste caso, nossos pecados não são perdoados, então com pouco não podemos esperar que Deus perdoa também, e que Ele ouve a nossa oração. O cristão, para ele viver uma vida vitoriosa, ele deve viver em paz com Deus, em paz com a igreja, em paz com os irmãos. Não procurar guardar mágoa. E lá em Lucas 17:4, vamos começar no versículo 3. Olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti,
repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhes. E se 7 vezes ao dia pecar contra ti, e 7 vezes ao dia se voltar para ti, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Que nós temos, a paciência nossa é limitada. Você perdoa uma vez, ou você dá-te de ombro, está errado. Tem um pastor, não vou dizer o nome dele, mas ele falava assim: a pessoa pede perdão para ele, nem que ele não ofendeu ele, nem nada. Ele fala: está perdoado. Porque se você não falar nada, deixa para lá, não é deixa para lá, a Bíblia não ensinou isso. Perdoa-lhe. Isso nós já vimos lá em Mateus, né? Então, nunca devemos nos cansar de conceder o perdão no momento que o ofensor se arrepende. Se ele não arrepender, se ele me ofendeu, eu devo perdoar, mesmo que ele não venha confessar. Agora, se ele continua amargurado, ofendido ou odiando, ele vai prestar conta a Deus, que seja ele, não eu. Por que um derrubado vai derrubar o outro? Porque gosta de ficar dois. Ele não confessa, também eu espero ele confessar, ele não confessa. Se ele não confessar, ele não perdoa. Então fica os dois em dívida. Então nós devemos ter o coração mole para perdoar. Disseram então os apóstolos ao Senhor. Olha o que os apóstolos disseram: acrescenta-nos a fé. Porque os apóstolos viram que não estava preparado para um discurso desse, para um ensinamento desse, para seguir o que o mestre estava ensinando. Acrescenta a nossa fé. E nós devemos pedir para ele acrescentar a nossa fé. A nossa fé é fraca. Esta é a petição de muitos, mas a resposta que o Senhor dará é muito interessante. Veja só no versículo 6: e disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Vocês viram só? Se tivesse a fé como um grão de mostarda. Não falou se vocês tiveram uma fé grande, uma semente desse tamanho, que eu acho que não existe, né? Que a jaca, que é uma fruta grande, a semente dela é pequena também. Uma semente muito pequena, nos dizendo em efeito que não é realmente a quantidade de fé, mas sim o alvo da fé, a fé correta, a fé em algo, em Cristo Jesus. Aí direis, ele falando, olha a força de expressão que ele diz. Cristo faz uma ilustração aqui, para nós perceber que os judeus daquela época, eles queriam ver prova visível de Deus, nosso Senhor. Queria ver que as pessoas quer ver você fazer. E a fé, você mostrar na fé, que ela é pequena, perdoa. Eu tenho fé em Jesus, a minha fé é pequena, o meu amor é pequeno. Não preciso fazer força para perdoar. Eu não faço força para perdoar, eu esqueço que a pessoa faz. Agora, e Pedro, arrependei-vos cada um do seu pecado. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 38.
Atos capítulo 2, versículo 38. Falando do perdão. Vamos ler o versículo 37. E ouvindo eles, e compungiram em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então Pedro disse: arrependei-vos. Vocês arrependendo, falou, cada um de vós, não é todo não. Não é um da família arrepende, toda a família é salvo. Se está todos aí falando, todo vai ser por atacado, salvou tudo. Não, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, pela autoridade desse nome. É Ele batizado. Quando você crê em Jesus, aceita Jesus, arrependeu pelos pecados, Ele te batiza com o Espírito Santo. A respeito ao perdão dos pecados. E receberei o dom do Espírito Santo. Está vendo, irmãos? Nós temos o dom do Espírito Santo. Tem os dons que cabem hoje aos crentes. Tem os certos dons que valem, tá? Nós vamos usar, não vem de vós, é dom de Deus. O dom é de Deus. Nós temos o dom. Dom quer dizer uma coisa, o donativo dado de Deus, de graça, que é para nós pregar, para nós entender. Muitos dons. Dom de exortar, dom de pregar. E o dom de cura não tem hoje. Tinha. Foi encerrado em Apocalipse. Tinha o dom. Eles tinham o dom, eles curavam, dava vista cego. Perdão. Vamos em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 32. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Primeiro, tira toda amargura, e ira, e cólera. É para tirar tudo. Se tem uma ira, se tem uma amargura, está amargurado, tira. Gritaria, blasfêmia, malícia. Malicia coisas que não ouviu. Você malicia coisa que alguém não falou. Quando eu ouço a pessoa falar, ela falou, ou eu vi. Se eu começar a deduzir no meu pensamento, no meu coração, o que aquela pessoa está pensando, ou pela atitude dela, o que ela ia fazer, qual é o propósito dela, isso é malícia, é pecado. Nós não devemos ter esse hábito. É para manter a fé em Cristo.
Aí ele fala: antes, o contrário disso, sede uns para com os outros, benigno, misericordioso, que tem misericórdia, que tem compaixão, perdoando-vos uns aos outros. Seja disposto para perdoar, tenha facilidade para perdoar. Deus nos perdoou muito, como vimos lá atrás. A dívida era grande nós, e Ele perdoou. Deus não olhou para nós, para nossos pecados. Deus, Ele conhece o nosso íntimo, e às vezes nós ficamos preocupados com o futuro. O perdão de Cristo a nós tem que ser sempre o motivo de nosso perdão aos outros. Colossenses capítulo 2, versículo 13: perdoando-vos todas as ofensas. Colossenses, daqui perto, 2,13. 12: sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando estavam mortos nos nossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Primeiro, fomos sepultados com ele no batismo. Não é o batismo nas águas, é o batismo na morte de Cristo. Não está se referindo a esse batismo material, é o batismo na morte de Cristo. Se refere a Cristo crucificado em nós com ele. Romanos 6, 3, 4. Nele também ressuscitaste a nova vida, nascemos de novo, pelo poder, pela fé no poder de Deus. Se não tiver fé, não vai crer, não vai se salvar. A fé não salva, mas é o meio que leva para nós crer, que ele ressuscitou dentre os mortos. Então, e quando estáveis, ele fala que mortos nos pecados. Quem não arrependeu ainda está morto espiritualmente nos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Ele fala da morte espiritual. Aqui está morto espiritual, está separado de Deus. O que faz nós unir com Deus é o Espírito Santo, é Jesus Cristo, é Ele habitando dentro de nós. Ele nos faz nós ter união com Deus, e faz nós ter união com os irmãos. É por meio de Cristo, por meio do Espírito, que faz essa ter união, de um amar os outros, de perdoar. Se não tiver Cristo, não perdoa, fica aí vida inteira. Eu já vi muita gente morrer inimigo. Eu já vi muita gente daquele tempo, eu observava isso. Pessoa virava o rosto com a pessoa, virava inimigo, pronto, nunca mais se falavam, ficava aquele ódio, morria, não vai no velório, não perdoou, porque não tem Cristo. Eu antes da minha conversão, eu também era de coração duro, eu guardava raiva também. Se alguém fizesse mal para mim, capaz que eu ia humilhar, pedir perdão. Nunca. Nem eu, nem meus irmãos e família, acho que nem os irmãos aqui também. E tem outros que já tem uma natureza velha, uma natureza mais branda. E nos vivificou juntamente com Ele, é junto com Ele, não foi separado. Perdoando-vos todas as ofensas, Ele disse. Agora o versículo 13, o capítulo 3 é o versículo 13, está aqui perto, aqui, ó. Vou ler que acabar aqui o versículo 14, ó. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou-no do meio de nós, e cravando-a na cruz, e a cravou.
cravando ela na cruz. Note bem, ele tirou ela de nós, riscando a cédula. Sabe o que é a cédula? Vocês sabem, né? Uma nota promissória contando que estava a dívida do pecado, a dívida que nós tinha com Deus, que nem aquele homem lá de Mateus 18, 21, aquele servo lá, conservo. Olha, que era contra nós, nas suas ordenanças, nas ordenanças da lei que estava escrito, era contra nós, e a qual de alguma maneira, ele falou, nos era contrária, de alguma maneira, nós não pagaria nunca. E a tirou do meio de nós essa cédula, que é a pena da lei sendo tirada, cravando-a na cruz. O 13 aqui que eu falei, o 3 do 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. É uma lição para nós, irmãos. Lição. Eu conheço a passagem, eu conheço o versículo, conheço o decor. Mas está lá dentro? Está praticando? Suportando-vos uns aos outros. Suporte um e aos outros. Suportar. O cristão que suporta, que está nesse patamar espiritual, com esse amor a Deus, a Cristo Jesus, ao próximo, ele suporta, sem reagir, revestido, pois, como eleito de Deus, ele fala no versículo 12, santos e amados de entranhas, de misericórdia e benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos aos outros e perdoando-vos aos outros. Não é só suportar, você pode até suportar. A pessoa tiver, eu suporto isso, não vou reagir, eu não vou responder, mas não perdoa. Suportando-vos aos outros e perdoar, que muitos suportam, não responde, dá de ombro, sai calado, vai embora. Mas o coração dele está assim, está fervendo que nem um radiador, né? Fervendo lá para dentro. Não, ele fala perdoando-vos aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, onde ele levou o apóstolo Paulo? Assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Não tem tempo, nós vamos lá em Miqueias agora. Miqueias está entre Jonas e Naum, está no Velho Testamento. Para frente de Daniel. Miqueias 7:18. Não fala a página, porque isso aqui não é da Fiel. Confiança de Israel em Deus. Que Deus há como tu, que perdoa as iniquidades e que se esquece da rebelião do remanescente da sua herança. Ele não retém para sempre a sua ira, porque se deleita na misericórdia. Veja o grandioso Deus que ele está dizendo aqui. Veja só. Que Deus há como tu, não tem outro igual Deus. Ele falou que perdoa as iniquidades e que se esquece da rebelião do remanescente da sua herança. Israel crucificou o Filho de Deus e Deus não perdoa. O remanescente Deus vai perdoar aquele resto.
que vai chegar um dia que vai enxergar Jesus vindo. Jesus, de braços abertos, Deus, Ele vai perdoar. Agora Isaías 55, 7. Nós já estudamos aqui no grupo de manhã. Ao 6. Procurai ao Senhor enquanto pode ser achado. Chamai-o enquanto está perto. Irmãos, enquanto você está vivo, Ele está perto. Enquanto nós estamos vivos, Ele está perto. Então procura o Senhor. Procurar o Senhor sempre. Não deve esquecer do Senhor, deixar esquecer que existe, esquecer que Ele nos salvou. Muito esqueceu até da sua salvação. A Bíblia fala, me lembro onde está as passagens, eu lembrei agora. Esqueceu que foi salvo um dia. Não lembra da igreja, não lembra dos irmãos. O lembrar da igreja, irmãos, é lembrar de nós aqui, que somos salvos, pedras vivas e igreja de Cristo. A pessoa das costas para a igreja não é o prédio, é nós aqui. Aquele que não quer estar no meio de nós aqui, o que ele está fazendo fora? Está se divertindo? Ou está doente? É o lugar dele aqui, o lugar dele está entre os salvos. Já pensou se fosse verdade aquele que acredita que Jesus vinha buscar a igreja, primeiro da grande tribulação? E a igreja ia subir, os outros iam ficar ao Deus Arai no mundo. Graças a Deus que não é assim. Então, ele fala assim: deixa o ímpio o seu caminho, versículo 7, e o homem iníquo e os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor, o qual terá dele misericórdia. Torne para o nosso Deus, o qual é grandioso em perdoar. Ele é grandioso em perdoar. Então, deixe o ímpio. O ímpio não quer deixar o seu caminho, gosta do seu caminho, gosta do caminho do mundo. E muitos cristãos também seguindo igual o ímpio, gostando do caminho do mundo, das coisas que o mundo oferece. O mundo está funilando, vai indo assim, ó. Ficando difícil, o pecado aumentando, morrendo mais gente, morrendo nas drogas, indo preso, polícia não vem se prender e soltar, correndo atrás de bandidos. É o caminho do mundo. E o homem iníquo, cheio de iniquidade, os seus pensamentos. Ele fala: e volte-se para o Senhor, para voltar para o Senhor, o qual terá dele misericórdia. Torne para o nosso Deus, o qual é grandioso em perdoar. Uma promessa geral de nosso Deus, o perdão para perdoar os pecados, sobre a base do arrependimento. Precisa do arrependimento. Tem outras passagens, mas vamos parar. E que Deus abençoe os irmãos, que nós devemos viver no perdão, sempre perdoar, porque Deus nos perdoou. O prejuízo é daquele que não perdoa. Que Deus abençoe essa igreja e todos os irmãos e todos nós, que possamos estar amanhã aqui novamente para cultuar o santo nome de Deus.